Então, o tema da palestra de hoje é a indissolubilidade do casamento, o divórcio. É um tema meio denso, né? Mas vamos levar ele aqui na maior tranquilidade, né? As referências que eu busquei, básico foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, mais propriamente, né? Porque ele diz respeito à indissolubilidade do casamento e ao divórcio. É um capítulo bem pequeno, talvez seja um dos menores que existam no Evangelho segundo o Espiritismo. O título chama-se Não Separeis o que Deus Juntou. Como leitura complementar, nós teremos uma pequena parte de um livro do Martins Peralva chamado Estudando a Mediunidade, mais especificamente o capítulo 18, né, sobre o espiritismo no lar. Para quem não conhece o Martins Peralva, ele foi o pioneiro do espiritismo no estado do Sergipe. Ele tem alguns livros relacionados à mediunidade e ao estudo do próprio evangelho. E ele aborda de forma interessante os tipos de matrimônio, né, de casamento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o terceiro livro escolhido aqui foi o SOS Família, né, o capítulo 4, Responsabilidade no Matrimônio, que é da Joana de Ângeles, né, psicografia do Divaldo Franco. Então, para iniciar, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Por quê? Porque o tema do divórcio, ele não é um tema novo, não é uma coisa nova da história. Isso tudo começou bem antes da era cristã, né? Antes mesmo, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, né? Quando Moisés ele veio né? O profeta Moisés ele veio ao mundo para poder trazer as tábuas, né? Aqui está o nosso querido Moisés. Então, naquela época, o coração das pessoas da humanidade já era um coração endurecido, existia uma rebeldia muito grande e uma forma muito rude de tratar uns aos outros. Então, precisavam de leis para poder dar ordem, né, à civilização daquela época. Principalmente se tratando das mulheres. As mulheres eram muito sofridas naquele período, né, não eram respeitadas, eram desacatadas ao extremo. Então, o que as escrituras, né, sagradas nos conta é o seguinte, que o profeta Moisés ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai, né, lá no Egito. Esses 10 mandamentos eles foram escritos né, pela ponta do dedo de Deus e foram entregues a Moisés. É assim que tem, né, nos relatos. Esses 10 mandamentos eles foram, como é que se diz? Eles foram destrinchados, né? Eles foram escritos em 613 leis. 613 leis onde organizavam, onde procurava dar a ordem e a civilidade para a população daquela época, que era a Torá escrita. Então, a Torá ele é de autoria, né, é dito que é de autoria do profeta Moisés. Para iniciar o nosso estudo, vamos ler aqui uma pequena parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está escrito aqui na Bíblia, né, na parte de São Mateus, capítulo 19, versículo 3. Então, inicia-se da seguinte forma. Os fariseus vieram também a ele, né, a Jesus, para o provocar, dizendo-lhe, será permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer motivo? Vale lembrar que os fariseus, o que eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus que eles eram anti o Cristo, anti o judaísmo cristão, né, pregado pelo Cristo. Então, os fariseus, eles eram os doutores das leis. Eles estudavam a Torá para poder aprender todas as leis e utilizar em benefício próprio. Né? Então, era um grupo de pessoas egoístas, vaidosas e que procuravam tirar proveito das leis em benefício próprio. Né? Em cima dessa reflexão, a gente para analisar, será que não existem até hoje fariseus no meio de nós? Né? Que normalmente a gente vê pessoas que se utilizam de brechas na lei para poder, né, tirar vantagens. Então, isso existia desde aquela época. Então, os fariseus, eles provocavam mesmo Jesus, porque o Jesus, ele veio para poder inserir, né, a doutrina de amor. Então, os fariseus procuravam sempre confrontar a doutrina de amor,
né, que Jesus pregava com o que estava escrito nos 10 mandamentos, na Torá, né, que o Moisés trouxe. Então, voltando aqui ao texto, ele pergunta, os fariseus confrontam Jesus perguntando, será permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E aí Jesus complementa, por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, eles já não serão duas, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Aqui nós podemos ver, né, como Jesus já era sublime nas suas respostas, porque ele aborda nessa resposta aqui duas situações. A situação perante a procriação, a lei de procriação, porque para que a reencarnação ocorra, é necessária a união do gameta masculino com o feminino, né? Então, os fariseus vieram confrontar, né? Porque nas leis na lei mosaica, né, existia a questão da separação. Então ele veio, como Jesus vinha pregar o amor, como é que poderia aquilo? Então Jesus disse, né, que desde o princípio criou o homem e a mulher com a finalidade da procriação. E por esta razão, eles se tornarão depois uma só carne. O que significaria essa uma só carne? A lei de amor. A lei de amor, que é uma lei imutável, que é aquilo que deve unir, né, sublimemente um homem e uma mulher. Então, dando continuidade, os fariseus replicaram-lhe, mas por que, pois, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Né, que já era a base mesmo do confronto. Então, Jesus responde, foi por causa da dureza dos vossos corações, mas isso não foi desde o princípio. Ou seja, para poder colocar uma regra, para poder colocar uma ordem no tratamento que se dava à mulher, porque antigamente era por qualquer razões banais, o homem se sentia no direito de solicitar o desquite e abandonava mesmo. Né? E ele diz aqui que não foi dessa forma desde o princípio. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, era para ser uma união de amor, uma união sublime. Então não tem como não falar, né, desse tema de casamento, de adultério, e não voltar a tocar no assunto da mulher adúltera. Né? Então aqui nós temos uma foto, né, do filme onde os fariseus, né, a cena onde os fariseus, eles pegam a mulher em ato de adultério e eles levam para Jesus. Jesus se encontrava, né, em meio aos cristãos daquela época para poder, né, se utilizar das palavras de amor e das lições de amor. Então os fariseus e os escribas, eles trazem a mulher, ele coloca a mulher em frente a Jesus, né, cada um com uma pedra na mão, porque naquela época, segundo as leis mosaicas, a mulher que era pega em adultério teria-se que ser apedrejada. Então, como ficaria isso perante a lei de amor que Jesus estava trazendo para a humanidade? Né? Então, na primeira vez que eles fizeram a pergunta, Jesus, calado, continuava a rabiscar com o dedo na areia. Então, eles voltaram a perguntar sobre a situação em questão. Jesus, como um espírito de luz encarnado na Terra, né, que tem todo o poder, detentor de toda o conhecimento, né, das leis divinas, ele sabia, ele conhecia o íntimo de cada homem desse, né, de cada fariseu, eles sabiam como eles eram na integridade, na moralidade, e por que não dizer na questão da energia. Jesus poderia perceber no campo, né, da energia do plexo, como é que se chama o nome do plexo genético? Esqueci o nome agora. Acho que eu coloquei aqui em algum lugar. Acho que é plexo genésico. É um plexo que fica na região sexual, onde Jesus ele conseguia perceber claramente que existiam energias que não eram pertencentes à própria esposa.
né, daquele fariseu. Então, diante disso, como era que ele poderia dar uma resposta que os fizesse compreender o erro deles, o próprio erro? Ele interroga a cada um deles, né, que aquele dentro de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso está escrito em João, capítulo 8, versículo 6. Então, a história nos conta que, após essa palavra de Jesus, os fariseus largaram as pedras, começaram primeiro a sair desde os mais antigos e depois os mais novos. Então, quando Jesus se viu sozinho, né, com a adúltera, ele perguntou para ela: mulher, onde estão seus acusadores? Né? E ela diz, né, que nenhum deles se encontrava lá. E ela pergunta: você não vai me acusar? E o próprio Jesus diz: eles não te acusaram, não sou eu também que a acusarei. Né? E pede que não voltes a pecar. E ela começa a seguir a Jesus Cristo, né? Diante disso, e ela realmente não voltou mais a pecar. Dando continuidade, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, desenvolvê-la. Isso foi uma palavra de Jesus, e isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo, porque Jesus veio introduzir a lei de amor. Ele não veio modificar nenhuma das leis as quais Moisés trouxe na primeira revelação, né? Então aqui nós temos um pequeno gráfico. Nós temos, né, Deus e os homens. Deus, ele criou as leis da natureza. Essas leis da natureza, elas são imutáveis. Né? As leis de amor, a lei de procriação. Não existe uma forma, né, de se trazer a vida ao mundo senão pela união de dois gametas. Sejam eles por via sexual ou in vitro, mas é uma lei imutável. A lei de evolução, ela é uma lei imutável, porque não existe como você regredir, você não tem como evoluir. Né? A gente pode até ficar no estágio estacionário por um período, mas sempre evoluir. Falando agora da lei dos homens, que são as leis civis, essas sim, elas são mutáveis. Elas são mutáveis de acordo com o tempo. Né? Então, as leis que se faziam vigentes na época, por exemplo, do descobrimento do Brasil, certamente elas não estão vigentes hoje, elas foram aprimoradas. Isso vale para todo mundo, né? Elas são mutáveis de acordo com o lugar. Então, cada nação ela tem uma lei específica de acordo com seus costumes e com suas tradições. As leis do Egito, da Índia, elas diferem das leis do Brasil. Elas são mutáveis também de acordo com o progresso da inteligência. À medida que o ser humano ele progride, automaticamente se faz necessário que certas leis elas deixem de ser, elas não são mais necessárias, então elas são automaticamente excluídas, né, do regime, né, da legislação local. Falando das leis civis, ainda continuando nas leis civis, elas servem para poder ordenar, dar uma ordem às questões das famílias, né, aos grupos familiares, aos costumes dos povos. Então, elas estão aí também para poder dar uma ordem aos costumes, aos hábitos de cada nação, e também às necessidades locais. Esse último ele já tem uma ligação mais direta com a política, né? Com a organização, com as necessidades que se faz econômicas de cada local. Então, se formos parar agora para avaliar de uma forma geral esse quadro, o que é que podemos empreender? Que, de acordo, né, com a evolução da moralidade e do intelecto do ser humano, automaticamente a gente deixa de seguir as leis civis e passaremos a seguir as leis naturais, as leis de Deus, porque a própria compreensão interna de cada um de nós vai fazer seguir no caminho do amor. Aqui vamos dar agora uma pincelada sobre as classificações dos casamentos. Então, isso aqui foi retirado do livro do Martins Peralva. Segundo o Martins Peralva, os casamentos eles se dividem em transcendentes. O que são os casamentos transcendentes? São almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Então, como exemplo, nós podemos dar aqui a união do Allan Kardec com a Amélie,
né? Então, foi um casal que veio ao mundo com o objetivo de trazer a codificação de Allan Kardec, né, a codificação do Espiritismo. Então, em muitos momentos, podemos ver, inclusive, isso no filme, a Amélie, muitas vezes, ela assumia certos trabalhos, certas funções para poder permitir que o Allan Kardec pudesse entrar num raciocínio mais profundo nas temáticas do espiritismo e assim poder desenvolver seu trabalho da melhor forma, né? Casamentos afins. Esse é o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Podemos dar aqui como exemplo o casal Públio e Lívia, né? Públio Lentulus e Lívia, do romance de Emmanuel, há 2000 anos. Então, podemos ver claramente, né? Não sei se, acho que a maioria deve ter lido esse livro, acredito, as poucas pessoas, pelo menos aqui os membros da Casa Espírita, que nós, né, sempre conversamos, conhecem essa história. Então, é uma história de amor muito bonita, então existe uma ligação muito forte entre os dois, né? Então, são os casamentos afins. A terceira classificação são os casamentos sacrificiais. É o reencontro de uma alma elevada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Nesse tipo de união, nós podemos citar aqueles casamentos onde existe uma pessoa que ela suporta bastante, né, a inferioridade do outro parceiro, seja em termos de hábitos, de vícios, inclusive de infidelidade, né? Como exemplo aqui da literatura que a gente pode trazer, podemos citar a mãe de André Luiz com Laerte, né, o pai do André Luiz. Né? No livro Nosso Lar tem um relato, tem um momento onde André Luiz trabalhando lá nas câmaras de retificação, a mãe dele aparece para ele e relata o desejo de retornar, né? Ela diz que voltará à Terra, né? A reencarnação. O André Luiz, por sinal, ele não acha, ele não concorda com isso, mas ele, claro, ele não vai ser contra, ele não vai dizer que não vá. E quando ele pergunta a razão, ela diz que ela precisa fazer algo para retirar o pai do André Luiz de onde ele se encontra, porque não está havendo uma evolução naquela situação. Né? Então ela diz que o pai do André Luiz, ela já se encontrava na Terra, já havia reencarnado, e que ela viria logo em seguida para se casar com o próprio Laerte, e ela traria as duas ex-esposas, né, as mulheres que traíram ela no relacionamento, viria como filha dela. Então, isso é um casamento sacrificial, onde você tira o seu marido que te traiu, né, com a intenção de trazer o bem para ele, né, a evolução espiritual, e ainda assim trazer duas filhas, dois espíritos que estavam perturbando o marido lá nas dimensões inferiores, como próprias filhas. Então, assim, de uma visão geral, isso é uma escolha que ela sabe que traria, né, complicações, dificuldades. É um casamento sacrificial, mas que no final a tendência é de que tudo dará certo. Classificação dos casamentos provacionais. Os casamentos provacionais são reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, esse tipo de casamento é o que nós encontramos com maior frequência, né, na atualidade. Não tem um exemplo de literatura, mas podemos olhar para o lado que nós temos muitos casos de reajuste, né? E o último aqui que o Martins Peralva coloca são os casamentos acidentais. Os casamentos acidentais são encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração de corpos momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Quando eu li a princípio esse tipo de classificação, veio à minha mente aquela questão, né? Mas será que os relacionamentos eles não são sempre orientados pela espiritualidade? Então, por aqui a gente verifica que não. E a razão está no livre-arbítrio. Né? Os nossos mentores espirituais, eles nos deixam seguir o caminho das nossas escolhas. Se nós nos
nos permitimos ao encontro, né, a contato com pessoas puramente pela atração física, né, atração dos corpos momentânea, como diz aqui, obviamente que existirá um casamento e existirão frutos. Os filhos poderão vir. Os filhos que virão, provavelmente eles virão para poder se encaixar de uma forma onde traga também um aprendizado para aquele casal que se juntou meramente por atração física. Então as dificuldades surgirão, mas tudo isso com o objetivo claro da evolução. Então nada é perdido. União conjugal. Existem 8 sinais de alarme, e quem diz isso é a Joana de Ângeles no livro SOS Família. Então aqui nós vamos falar sobre 8 sinais de alarme que existem na união conjugal. Os silêncios e a falta de intercâmbio de opiniões injustificáveis. O tédio ante a presença do companheiro, né? Então já começa a ficar aquele clima hostil, né? Aquele clima de silêncio, falta de troca de... ninguém opina um na vida do outro, existe um tédio, um mau humor, uma ira disfarçada quando o parceiro emite uma opinião, né? Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Eu acho que isso é bem comum, né, a gente perceber em famílias, né, aquela questão de cada um no seu canto, cada um fazendo a sua coisa e sem interação alguma, né? Então, é um sinal de alerta. A irritabilidade, quanto mais significa persistente, uma irritabilidade persistente sempre que se avizinha do lar. Ou seja, você está retornando para casa, vindo do trabalho, ou se foi no mercado, quando você está fora de casa, você sente mais prazer do que quando está dentro de casa. E essa mudança no humor, ela já acontece no percurso indo para casa, né? Isso acontece com o trabalho, né? Fazendo só uma comparação aqui para a gente visualizar. Quando a gente está em uma companhia, em um trabalho, onde você não está mais satisfeito com o andamento, ou mesmo com o chefe, a gente já desenvolve uma certa irritabilidade já na saída de casa para ir para o trabalho. Então aqui acontece o mesmo, né, quando um dos parceiros, ou os dois, quando existe uma falta de interação, né, dos dois lados, quando se avizinha do lar. Desinteresse pelos problemas do outro, né? Então, cada um o seu cada qual, cada um tem o seu problema e para mim tanto faz como tanto fez. Então, isso é um problema sério, né? Um sinal de alarme. E por último, atritos contínuos capazes de provocar incêndios em forma de agressão de alguma maneira, né? Que pode ser uma agressão verbal ou uma agressão física. Então, continuando aqui nos problemas existentes entre os casais. Temos aqui a maledicência, que a maledicência é o ato mesmo do mal dizer, né? Então, existem, né, provavelmente a gente conhece, né, a gente tem exemplos de pessoas que falam mal, a própria esposa fala mal do marido para a irmã, para a mãe, ou até mesmo para o filho. Isso acontece também na parte do homem, não é somente com a mulher. O homem também fala mal da esposa para outras pessoas. Tem o caso das calúnias, né, que é algo mais grave, onde desacata profundamente, né, a honra, né, do ser. As críticas destrutivas, muitas vezes, existe até no momento de uma interação, sabe, de uma ajuda que, por exemplo, vamos colocar aqui, que o marido procura ajudar a esposa em algo relacionado à cozinha, e ele, por um acaso, faz algo mal feito, ou então deixa queimar ali o arroz, sabe? Então, esse seria um momento de uma acolhida, né? Ou você tentou me ajudar, agradeço, né, agradeço, muito obrigado, gostei né, da sua iniciativa, mas ao invés de uma crítica construtiva, existem as críticas destrutivas. Você não serve para nada, nem para poder olhar uma panela de arroz, né? Então, não existe um acréscimo, não existe uma preocupação em acrescentar mesmo, né, em trazer um bem-estar para o outro, né, para o parceiro.
partindo para o desrespeito verbal, onde infelizmente é muito comum, né, as palavras de baixo calão, os palavrões, e partindo por último para a agressão física, então, onde se torna muito sério. Analisando esse quadro, a gente a gente lembra da seguinte situação: existem situações onde já no início do relacionamento um dos parceiros, né, ou os dois, já demonstram certa agressividade. Só que isso é aliviado pelo próprio parceiro, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo prático. Uma pessoa chega, conhecida nossa, um amigo chega para a gente e diz: olha, minha esposa, o meu marido me bateu ontem e tal. Então, quando você começa a conversar com ela, você começa a descobrir que desde a época de namoro já existia os tapas, as brigas, a falta de respeito. Então, as pessoas acreditam que depois do casamento, isso vai modificar, que o casamento vai melhorar. Mas é muito pelo contrário, porque com o casamento vem uma rotina, você conhece melhor o seu parceiro, existem como é que se chama? Os vazios existenciais, existem os problemas internos de cada um, que o contato dentro de casa só faz aflorar mais quando não se tem um equilíbrio emocional para se pensar e trabalhar a respeito, né? Então essa questão de que, tá assim, mas depois que casar vai melhorar, isso não ajeita. E aqui a gente vê que ninguém muda ninguém, até porque a mudança ela vem de dentro para fora. Isso é um exercício interno de cada um, né? Será que eu fiz tudo o que podia pelo meu casamento? O que é que acontece? Eu coloquei essa pergunta aqui porque algo que acontece constantemente nas casas espíritas, eu nunca vi isso acontecer aqui na nossa, graças a Deus, mas existem muitos relatos no acolhimento fraterno, geralmente as mulheres chegam para poder se queixar de problemas relacionados ao casamento, de agressão física, ou de que o casamento está insustentável e que não sabe o que deve fazer, e muitos perguntam se deveria ou não, se deve ou não se divorciar, se deve ou não se desquitar do parceiro. E a resposta que nós damos é a seguinte: a gente não tem esse tipo de resposta, porque depende de cada caso, depende de cada um. A própria pessoa é que deve se perguntar: será que eu fiz tudo o que podia pelo meu casamento? Porque diante de vários problemas que existem dentro do matrimônio, muitas vezes o parceiro ele não fez algo que poderia fazer para aliviar uma tensão, para aliviar um problema, por conta de orgulho, né, por conta de vaidade, não é verdade? Então, cabe a cada um fazer uma autoanálise sobre o seu problema, né? Será que essa situação aqui é reversível? Então, é através desse raciocínio que se chega a uma solução. E o divórcio, ele é, sim, uma solução para os problemas do matrimônio. Imaginem todos esses problemas aqui que foram citados, se antes mesmo de acontecer isso, quando percebesse que o amor se acabou, né, que não existe mais aquele sentimento sublime, se com o divórcio terminaria-se tudo numa paz. E aqui no próximo slide, a gente vai falar brevemente sobre o divórcio. No livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está separado de fato, né? Que é o amor que não existe mais. Ela não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma, não altera, né? Senão o que os homens fizeram. Então, assim, o amor, eu costumo dizer que o amor é aquela cola que une as pessoas. Se essa colinha ela não existe mais, não existe mais nada. E o divórcio está ali apenas para separar o que os próprios homens colocaram juntos, que são as questões da papelada, né, dos documentos legais, né, e basicamente isso. Segredo da felicidade no casamento.
Se eu só admitir que é a Camila que está pedindo para poder entrar, pronto. Então aqui tem uma pergunta: qual é o segredo da felicidade no casamento? Para a gente compreender qual é o segredo da felicidade, a gente precisa saber quais são os obstáculos à felicidade no casamento. Então, nós vemos aqui, só um minutinho, pronto. Isso aqui é uma figura que representa o vazio existencial. A verdade é que nós hoje procuramos no relacionamento, na vida conjugal, no outro, alguém que preencha o nosso vazio existencial. Nós procuramos alguém que eleve a nossa autoestima. Nós procuramos alguém que nos tire o mau humor. Nós procuramos alguém que nos mostre o amor a tudo e a todos. Nós procuramos alguém que nos tire do tédio. Então, como é que podemos ter um casamento feliz se estamos buscando uma solução para a nossa felicidade no outro? Estamos colocando muita expectativa no outro. Será que o outro também não tem esses mesmos problemas? Então, quando encontramos alguém que julgamos que seja a pessoa perfeita, que é a pessoa ideal, que tem tudo isso aí, para poder nos preencher e que não encontramos, aí surge a impaciência e surge a intolerância. Existem as discussões, as acusações, aquela coisa assim: você não me respeita, você não olha para mim. Então existe aquele jogo, porque nós estamos habituados a nos colocar num aparente pedestal onde nós somos os atores principais da vida. E o nosso cônjuge, o nosso parceiro, ele é aquele figurante, aquele que está ali somente para nos fornecer aquilo que nós precisamos, o que não é verdade. Então, qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é nós sermos tudo isso, o que nós precisamos, antes do casamento. Precisamos ser felizes antes mesmo de casar, para que quando nós encontremos aquela pessoa que vai viver conosco o resto da vida, naquele amor sublime, aquele amor bonito, possa existir uma troca. E se por algum acaso, alguma razão, durante esse percurso da vida juntos, se existir um momento de baixa, um momento de tristeza, um está ali para poder suportar o outro. Porque todos nós temos amor dentro de nós temos uma luz dentro de nós. E essa luz, ela deve sim, nós devemos refletir essa luz, do nosso coração no coração do outro, sempre que o outro se encontrar em baixa. Da mesma forma, quando nós nos sentirmos dessa forma como mostra essa imagem, o outro possa posicionar aquele espelho de luz e nos iluminar. Para finalizar, a gente verifica, a gente analisa essa imagem, que é um iceberg, e vamos imaginar que esse iceberg somos nós, cada um de nós. O coração do ser humano é um iceberg mergulhado em águas profundas. Precisamos ter cuidado e carinho ao adentrarmos, pois a sua maior e misteriosa porção, que são as dificuldades, os traumas e as limitações, além do verdadeiro amor, estão submersas. Quando dizemos aqui entrar no coração, adentrar no coração do outro, não é apenas no momento em que conhecemos, quando vimos pela primeira vez, no início do relacionamento. Cada um de nós adentramos o coração do outro em todo o contato, através de uma palavra, através de um toque, através de um conselho, através de uma oração. Então é isso, meus amigos. Aqui eu termino a minha apresentação de hoje. Eu espero que tenha deixado uma mensagem de carinho, de conforto e de amor no coração de cada um de vocês. Eu vou agora fazer a oração final. Ao final da oração, nós daremos 5 minutos, mais ou menos, que é um intervalo para aqueles que queiram ir ao banheiro, tomar uma água, para após esses 5 minutos iniciarmos o estudo de O Livro dos Espíritos, que hoje o Ricardo ele vai conduzir. Tá?
Então, fechando os nossos olhos para nos conectar com o nosso Pai Celestial, que reside dentro dos nossos corações, vamos sentindo esse amor crescer, envolver todo o nosso corpo, toda a nossa mente. Esse amor, ele sobe em direção aos céus e encontra a luz da espiritualidade divina, que nos banha, nos envolve com toda a intensidade. Agradecemos ao Pai Celestial por mais uma vez termos a oportunidade, né, de estarmos reunidos para poder aprender um pouco, né, das lições de amor, né, trazidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo através dessa terceira revelação que é o Espiritismo. Agradecemos, Pai, pelo estudo de hoje, né, pela palestra de hoje, que possamos, Pai, internalizar, né, essas palavras de carinho, palavra de amor, que possamos levá-las no nosso dia a dia, enxergando o nosso parceiro, né, o nosso irmão, o nosso vizinho, enxergando a todos como um ser de luz, como um ser que precisa de amor, né? E que esse amor que emana de dentro dos nossos corações nesse momento, ele se expanda envolvendo a todos os membros da nossa casa, os nossos pais, filhos, irmãos, né, envolvendo toda a nossa residência numa esfera de luz, e que essa esfera de luz se expanda por toda a comunidade, levando equilíbrio e harmonia. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, né, pela intuição que sempre nos é dado, né, dentro de casa, fora dela, né, pela vida que nós temos, pelo nosso trabalho, né, pela nossa saúde, pela nossa família, por esse amor intenso que nos envolve. Né, pedimos aos mentores da Casa São Francisco de Assis, né, que fluidifique as nossas águas, né, né, se situa próximo de nós, nas nossas residências, né, que modifique as propriedades dessa água, equilibrando e harmonizando os nossos chakras, né, trazendo toda essa harmonia e esse equilíbrio para as nossas vidas, para que possamos conduzir, né, toda a nossa jornada, todas as nossas dificuldades com a fé, né, voltada nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Amém. Fiquem conosco e daqui a 5 minutos estaremos de volta.